Olá, você que está aqui ouvindo, surpresa. Hoje eu estou aqui apresentando, né, esse podcast para falar sobre esse livro, O Gay Líder. E é claro que eu estou aqui com o autor do livro, que ele já vai falar. E a gente quer conversar um pouco sobre esse livro, a construção desse livro, os atravessamentos, né, do mundo gay, o que que é isso, quantos capítulos e temas tem aqui que estão relacionados com a nossa história de todo mundo que é e que vive, né, como sendo um homem gay. Então, Breno Cola, o autor do livro, queria que você se apresentasse um pouco antes da gente dar continuidade. Obrigado, Renan. Eu sou Breno, nasci no sul do Espírito Santo, Cachoeira do Itapemirim. Morei já em várias cidades e agora moro em Vitória. Há uns 5 anos atrás eu comecei a pensar em escrever um livro e tomou forma mesmo no início desse ano, que eu cheguei na meia idade, então eu quis também fazer um apanhado de toda a minha vida como um homem gay e lições da vida, né? Um livro de autoajuda que eu chamo mais de autodesenvolvimento, né? Que possa trazer algum benefício para a vida. E aí É verdade, né? Nos capítulos, assim, depois de cada capítulo, tem uma espécie de exercício de assentar tudo aquilo que você falou, de exercitar aquilo. eu pus um call to action, que é uma ação para se tomar do que eu conversei no capítulo, né? Então, alguma coisa que você possa pôr na prática. Então, se a gente está falando desse tema, o gay líder, né? E a gente está falando da vivência gay, não tem como passar por isso sem falar das dores experimentadas, né? Dentro desse contexto gay. Então eu queria começar já, assim, com o pé na porta, né? Falando sobre uma das vivências dolorosas, né? Que você aborda no livro, que é a relação de vergonha, né? O gay e se apropriando de uma autoimagem, de um autoconceito, de uma forma de se ver vergonhosa, né? E qual a relação que você encontrou? Na verdade, o que que você descobriu aí? Você falou, né, que você chegou aos 50 52. 52. O que que você descobriu sobre essas dores, sobre vergonha? O que que você traz? Quais feridas você acha que um gay acaba atravessando, né? Até alcançar a sua autenticidade, até alcançar o gay líder. Como uma criança gay, eu senti muito vergonha por ser gay. E mesmo antes de eu entender o que era gay, né? E mesmo antes de eu entender que eu era gay. Eu tinha vergonha e tinha uma vergonha misturada com culpa, né? Que eu não queria deixar ninguém triste, ninguém desapontado comigo. Então, eu acho que a vergonha, o preconceito, né? Do preconceito nasce a vergonha. Eu sentia muito vergonha de ser gay, até chegar a escrever um livro com o título gay, o gay líder. Por isso que fiz questão de ter gay no título, para reverter a história da vergonha. É tipo aquela história da pérola, né? Que ela tá dentro daquela concha ali, e ela ficou ali Fere doendo, tanto, ferindo, ferindo, até que surgiu essa pérola, e se aí você transforma. tá Né? expondo isso, né? Não tem problema nenhum, né, ser gay. Meu nome, né? Eu sou o Renan Fel, sou psicólogo. E diante disso, eu queria trazer é, que a gente tá falando de outra maneira de um processo traumático. Porque a gente aprende, né, que trauma, a gente acredita que trauma é só quando tem um episódio chocante. Então, uma morte, ou um episódio de violência, ou um acidente, uma coisa muito forte que acontece, então isso é um trauma. Isso é um processo traumático episódico, realmente. Mas existe todo outros tipos de processos de traumatização que nós ainda ventilamos muito pouco e discutimos muito pouco, que são os processos de traumatização de desenvolvimento. Então, como é que ele acontece? Como que esse gay homem que tem essa vergonha constitutiva ocupa os espaços, divide os espaços com outras pessoas, com pessoas não gay? Ele se sente pertencente tanto quanto, ou o espaço tá ali para, por exemplo, heterossexuais, e o gay vai ocupando a beiradinha só para não ser visto, só para não ser percebido, só para não causar mais rejeição? Como que esse gay ocupa o mercado de trabalho, com essa sensação profunda de que ele está totalmente errado? Como que ele vai se relacionar com outro que, curiosamente, muitas das vezes vai ser um outro gay? É informado, não uma, não duas, mas diversas vezes
para aquele indivíduo, nossa, mas isso não. Isso é muito inadequado, isso é muito errado, isso tá muito esquisito. Fala direito, senta igual homem, não sei o quê, bate. Se falar com você, bate também, xinga de volta, engrossa a voz. Essa série, e agora eu tô falando do contexto da criança gay, né? Do menino, no caso, né? Essa série de informações que são dadas. Porque pra criança, não, mas espera aí, eu só tô sendo eu, né? O que tá de errado aqui? Então vai sendo informado que ele é inadequado. A expressão dele é inadequada. Tem algo de errado com ele. E aí, não só no que ele faz ou fala, né? Tem algo de errado com o que ele é. Então é um processo realmente traumático. Acho que é bom poder falar isso, porque talvez pessoas que não passaram por isso podem achar que é exagero, que é mimimi, né? Mas quando a gente coloca os termos, e esses termos trazem um peso real para essa constituição de personalidade. A vergonha sendo... A vergonha, ela é uma experiência, né? Sentir vergonha, nossa, fiz alguma coisa aqui que não foi legal, então eu vou repensar no que eu fiz, não está de acordo com o bando, né? Ela é uma experiência. Mas a gente está falando de vergonha não como uma experiência sentida que flui e que é natural e que é bem-vinda em muitos casos, né? A gente está falando de uma vergonha constitutiva do ser. Então fica uma coisa meio eu me escondo e você se esconde, né? Eu tenho vergonha de mim, eu também vou ter vergonha de você. Acho que tudo isso é muito importante de ser discutido, né? E esse processo traumático mesmo, que é uma coisa que você discute muito no livro, né? Porque eu acho que a vergonha do gay não é de episódios, né? É contínua, a vida inteira, né? Da criança, adolescente, às vezes até adulto, né? E é traumático porque é contínuo e é como você falou, do ser. É você que está errado. Você sendo uma pessoa completa não está certo. Você deveria mudar ou a sua voz, seus jeitos, seus gostos, para tentar agradar a maioria. Então, Falando de desde criança uma hipervigilância, né? Não, peraí, se eu já sofri ali aquela porrada, que é aquela experiência de rejeição, por falar fino, por agir de uma maneira afeminada, por estar sendo inadequado, então eu vou segurar aqui, né? Vou tensionar e vou ficar muito esperto no ambiente, quando que eu posso relaxar um pouquinho mais, quando não. Uma hipervigilância interna, minha voz, minha expressão, o que que eu vou falar, como que eles vão reagir ao que eu vou falar, como eu vou me expressar. Custa a naturalidade, custa uma quase uma adrenalina, né, performance. que você Isso. fica ligado. Eu falo isso no livro que isso pode se transformar em empatia, porque a maioria dos gays realmente tem que ficar vigilante, atento a tudo, como você está falando, como você está se portando, para quem você está olhando, para ninguém perceber que tem algo diferente com você. Mas isso também pode se transformar em empatia. Você lê o ambiente, você lê as emoções das outras pessoas no bom sentido de poder ajudar, poder contribuir, né? Isso é muito legal, assim, porque... Fazer uma releitura, né? Isso, E aproveitar algo que te machucou. Como é o exemplo da pérola, né? Que você falou. isso. Se transformar em uma dádiva. Eu chamo de superpoder, né? Que o gay fica com esse superpoder de ler o ambiente, de ter essa sensibilidade aguçada, de observar, de sentir. É o nosso radar. Diante da dor que uma vez foi ocasionada, e aí o desenho do organismo vai sendo um desenho muito perceptivo, então ele vai aproveitar esse sistema que ele desenvolveu para proporcionar para o outro também um lugar mais confortável, mais gentil, mais compassivo. Né? Legal isso mesmo. É o tesouro que a gente pode tirar da dor, né? Que você falou, da pérola. Bom, e como que aparece a questão da liderança, né? Porque o título é o Gay Líder, né? Na verdade é o Gay Líder, e aí um livro sobre como liderar a si mesmo, com crônicas tragicômicas pessoais e a teoria original do complexo de Querelle. Querelle. Isso. Então vamos falar um pouco desse título, né? Um dos capítulos que eu mais gosto é um capítulo penúltimo, antes da conclusão, que eu explico como surgiu o título. Porque em português seria O Líder Gay, não O Gay Líder. Minha mãe olhou rápido assim e falou assim, tá escrito em inglês? Porque em inglês seria o Gay Líder. Quis trazer o adjetivo gay para o centro do título, né? Então,
a parte mais importante para mim é o gay, E, e ele molda o líder. e eu senti nesse capítulo que você estava dizendo que, mais do que um adjetivo, as pessoas se apossarem da sua sexualidade não como algo, um apêndice, mas como sendo constitutivo. E, em posse disso, se respeitarem por isso. E aí a liderança, né, o gay líder. Líder que ficaria algo mais posterior. Primeiro, se apropriar de si Sim. e da sua constituição. Depois, desenvolvimento dessa liderança. É um pouco nesse É um sentido. pouco disso, porque o gay, ser gay é constitutivo, é a parte principal nossa, né? E o líder, você pode ser gay que não lidera a sua própria vida, né? Você vai no flow, no rio, ou você toma as rédeas da sua própria vida e torna um líder. Então, a parte líder é variável, né? Você pode ser gay de várias formas. Isso que eu quis mostrar. Então, o principal é gay. Você não consegue ser não gay. Quem nasce gay é gay. Liderança não. A liderança é uma escolha. Você toma as rédeas da sua vida ou não. Ou você deixa alguém tomar as rédeas para você. Alguém comanda você, ou as situações comandam você. Já na primeira pergunta você falou de você, né, da criança, da timidez. E aí, como é que foi pra você essa jornada do que você pode dividir aqui, né, claro, de ter encontrado essa liderança, né, desse tímido, de uma outra região, que aí se desenvolveu e agora escreveu um livro, né? Eu me considero muito tímido, sou muito acanhado. Acho isso também faz parte do ser gay, da vergonha de ser gay, né, no passado. Então, às vezes, eu quero me expressar, quero ir para frente das câmeras, mas ao mesmo tempo me retraio. Eu acho que ainda tem um trauma da vergonha do passado, de gay ser errado, e que eu luto constantemente. Eu estou nessa luta até hoje. Mas aí, conscientemente, eu tomei a decisão de ser líder da minha própria vida e fazer escolhas para mim. Eu gosto muito de usar a analogia da planta, porque eu acho fantástico, assim, eu acho que traz muitos símbolos. Você tá ali, tem um vaso, você rega a planta. Não, mas peraí. Você deveria crescer pra cá, você deveria ir pra lá. Não é esse fruto, o fruto tá errado. Como é que você tá falando desse jeito? Você tem que falar grosso. Ou fino, tem que falar grosso. Como é que você tá se comportando dessa forma? É desse outro jeito aqui. A gente não se relaciona assim com uma planta. A gente testemunha. A gente acompanha. Tá precisando de água? Tem que cortar aqui uma folha que tá seca. Ih, tá dando aquelas criaturinhas lá que tem que usar. Isso que eu tô querendo chamar a atenção, sabe? Esse testemunhar, esse acompanhar. Eu acho que o melhor acolhimento é você testemunhar, você acompanhar a vida de alguém, testemunhando como testemunha mesmo, né? Isso, Observando, isso, curtindo junto, isso. ou ajudando. Você já tá Porque falando do segundo ponto, que é a aceitação, que é isso que você tá dizendo. E a autenticidade, que é o poder ser pro outro verdadeiro, sem máscaras e sem performance. E tem mais uma coisa que o Rogers fala que eu acho incrível, assim. Quando a gente tá diante de um pôr do sol, a gente não fala, mas aqui tá muito alaranjado. Diminui aqui, aqui tem que ser mais vermelho. põe uma saturação aqui, tira a saturação. Isso. E a gente aprendeu que com os seres humanos a gente pode fazer isso. Numa tentativa de... E quando eu falo isso tudo, a gente tem que ter um cuidado para não parecer que os pais são os demônios, assim, fizeram tudo de errado. Não, as pessoas entregam o melhor que elas podem. Não que a gente não possa discutir o que elas entregaram e como São foi. humanos, né? Mas também. eles... a gente precisa de honrar, assim, a força deles, tudo que eles entregaram, foi o melhor que eles puderam. Não que a gente faria melhor, né? Mas a gente tá aqui para falar do que a gente experimentou. O que você tá dizendo? É a saturação, o vermelho e tal. Parece que por medo de não conseguir educar essa criança. Meu Deus, o que vai acontecer com ela se eu simplesmente aceitar, compreender e for verdadeiro com ela? Será que não vai virar um monstrinho? Será que não vai acabar com tudo? Tem uma boa intenção, né? Mas está fundamentada num medo e que esse medo vai machucando, né? E aí... O cerne de tudo é o preconceito, né? Então, se eu conseguir, com esse livro, diminuir um pouquinho o preconceito, eu já estou bem satisfeito. Eu queria te perguntar a teoria original do complexo de Querelle. Querelle. O que você pode pincelar pra gente aqui? Querelle é um personagem de um livro, e depois virou um filme nos anos 80, de um escritor francês, Jean Genet. Esse personagem, ele mora em uma cidade portuária na França e
e vive transando. Ele é tipo um contraventor. Transa, mata, faz assim, mil coisas, mil estripulias. Mas ele é muito sexual. Então eu peguei esse personagem e adaptei para o homem gay, no sentido de, igual o complexo, a síndrome de Dom Juan. Já Uhum. existe na literatura psicológica que existe a síndrome de Dom Juan para os homens héteros. Aí eu quis adaptar. Dom Juan era um personagem, então peguei o personagem gay da literatura francesa e coloquei e nomeei esse complexo. Eu não quis chamar de síndrome, porque síndrome tem uma conotação muito de doença, né? E esse complexo seria o homem gay que depende da aprovação externa e vive atrás de desejo, né? Quer ser desejado, quer desejar o tempo todo, Uhum. em loop. É como se fosse uma compulsão por aprovação e ao mesmo tempo por desejo. E muitas vezes por desejo sexual, né? E a questão não é que você traz, né? Não é o sexo em si, a questão não é o comportamento em si. A questão é que isso vem de uma reação, uma resposta a uma dor. Então não é natural, não é verdadeiro, não é real, não satisfaz, Não não é uma satisfaz. resposta primária, não é eu tô precisando de água e bebo um copo d'água. É como se eu precisasse de água e aí essa parte que me movimenta pra sair transando e batendo e brigando e sendo incrível e maravilhoso, não tá achando água, pega a água da lama pra tentar matar minha sede, né? E aí não vai resolver. Então não é no sentido moralista, Não, de jeito nenhum. diga não ao sexo. Não. Você tá trazendo de como é importante a gente, você fala de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Perceber o que é isso que está nos levando, por exemplo, ao complexo de Querelle, né? Luz mesmo em cima desse comportamento, né? Não tem nada de moralista, né? Eu não falo para a gente não fazer sexo, não bater punheta, não olhar pornografia, nada disso. É mais ter a consciência que você pode estar nesse atitude em loop, repetidamente, sem tomar, sem controle, né? É, então, Sem se conscientizar desse isso. problema. Então é como se eu tivesse uma parte que está me movimentando a tudo isso e eu fico tão identificado, acho que sou eu todo, e ajo a partir daqui, né? E deixo de observar, eu olhar, tem essa parte minha aqui, que quer me levar a isso tudo, e que muitas vezes essa parte está fazendo todo esse barulho para eu não olhar aqui uma outra parte machucada, uma outra parte que se sente péssimo, horrível, que são de todas essas dores que a gente discutiu o tempo todo. Então surge esse complexo, quase uma compensação. É viado, mas pelo menos é dono da empresa, né? É bicha, não vai ter filho, né? Mas pelo menos. E aí o gay vai seguindo esse rastro. Qual foi o capítulo mais difícil de você escrever e por quê? Coincidentemente foi esse da teoria de Querelle. Olha só. Porque eu não queria que eu escrevesse alguma coisa que fosse ou nem muito teórico e nem muito puritano, né? Eu nunca quis que soasse como severo, ou fazendo vergonha em quem foca em sexo, nada disso. Era só mesmo para uma coisa que eu tenho percebido, né? E quis trazer à tona. Se um leitor chegasse até você dizendo, estou perdido, repetindo padrões, qual parte do livro falaria diretamente com ele? Eu acho que é esse que você acabou de dizer, mas vou deixar você responder. E o que você, da sua vivência, poderia compartilhar com ele, assim, né? Dentro da sua empatia, que poderia ajudá-lo? Falar três, três capítulos que eu Ah, acho bom. Eu acho a autoaceitação, o capítulo da uhum. autoaceitação, eu acho importantíssimo, porque é o primeiro passo, né? Sem a autoaceitação, você não consegue contornar nada. O segundo seria resiliência, tem um capítulo só sobre resiliência, porque a gente tem que cair e ser forte para levantar, né? E depois, no final, ou no começo, eu falaria o capítulo inicial, que é o prólogo, que eu falo sobre meu irmão. Que eu dou um testemunho, né, de algo muito triste que aconteceu na minha vida e que eu quis compartilhar como forma assim, olha, eu sou isso, tá tudo às claras, né? Eu não tenho uma vida perfeita, tive uma tragédia. Eu estava caminhando para algo parecido, então, infelizmente, ele morreu, mas eu consegui, disso, ter uma chance
dar uma virada na minha vida, né? Então, foi realmente um momento de ruptura. Então, eu compartilharia esses 3 capítulos com É. quem falaria que estaria perdido na vida ou precisando de alguma ajuda e queria encontrar no livro. Sim, eu acrescentaria isso, que o inferno e o paraíso estão nas relações, nas interações humanas.